Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos falar da variação de parâmetros de uma EDO de ordem 3. Essencialmente é bem parecido com a EDO de ordem 2, só que agora vai ter mais uma equação. Então, o que que nós temos? Bem, temos uma EDO de ordem 3 aqui, da forma normal, já, em que a gente sabe a solução geral da homogênea associada, que é dada por C1φ1 mais C2φ2 mais C3φ3, que C1, C2 e C3 são números reais. E a ideia da variação de parâmetros é fazer variar esses parâmetros aqui, C1, C2 e C3. O que é fazer variar? Fazer C1 depender de x, C2 depender de x e C3 depender de x. A questão é que tem muita... A questão é que tem muita equação, né? Tem uma variável, duas variáveis, três variáveis e uma equação, vamos dizer assim. Então, a gente tem que colocar algumas restrições. As restrições que a gente coloca é sempre no C1, C2 e C3 linha, ou seja, essa aqui e essa aqui. São essas duas. Ah, professor, mas por que botou zero? Podia ser qualquer restrição. Poderia ser igual a x, poderia aqui ser a função constante igual a 1. Não tem nenhum problema. Claro que aqui mudaria na equação final, a terceira linha não seria o r de x, mas enfim. A única coisa que a gente precisa é colocar mais algumas restrições para estar de forma única C1, C2 e C3. O interessante já é deixar tudo zero, que eu acho que é o mais simples, né? E temos, então, a fórmula final, que é dada por essa equação aqui. Ou seja, quando deriva, procurar o y particular e ficar derivando duas, três vezes, equacionando, colocando em cima, chegamos finalmente a essa terceira equação aqui, ó. Φ1 linha linha, C1 linha, mais Φ2 linha linha, C2 linha, etc., né? Igual a R de x. Então, vamos fazer um exemplo full, vamos dizer assim, totalmente de uma EDO de ordem 3, que a gente vai calcular todas as etapas. Então, a ideia é o seguinte: primeiramente, o que a gente tem que fazer? Considerar a homogênea associada. E nós temos que a equação característica é lambda ao cubo menos 3 lambda mais 2 igual a zero. Bom, por inspeção, lambda igual a 1 é raiz. E agora a gente tem que achar as outras duas. Note que, primeiramente, vamos chamar de ABC as três raízes, né? Então, ABC não, 1BC. Então, nós temos que 1 mais B mais C, a soma das raízes, é menos B sobre A. Lembra que nós temos zero lambda ao quadrado. Então, 1 mais B mais C é igual a zero, ou seja, B mais C é igual a menos 1. Analogamente, 1 vezes B vezes C é menos D sobre A. Tá? Então, estamos usando as equações de Girard. Isso aqui é igual a menos 2. E, portanto, B vezes C é igual a menos 2. Aí agora a gente vai pensar um pouquinho antes de resolver, ver se consegue fazer de cabeça. Quais são os números B e 6 em que a soma dá menos 1 e o produto dá menos 2? Se pensar um pouquinho, a segunda raiz é lambda igual a 1 e a terceira raiz só pode ser lambda igual a menos 2. Quem quiser pode fazer a Bhaskara, né? Considerar a equação b ao quadrado mais a soma mais b é menos 2 igual a zero. Tá? Se fizer a substituição, C igual a menos 1 menos B e passar aqui embaixo, nós temos essa equação. Enfim, o que nós temos então, basicamente, solução geral da homogênea é o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Y igual a C1 exponencial de x mais C2 x exponencial de x mais C3 vezes exponencial de menos 2x. E agora a gente vai usar variação de parâmetros. Então a gente vai procurar um yp igual a C1 de x vezes exponencial de x mais C2 dx vezes x vezes exponencial de x mais C3 de x vezes exponencial de menos 2x, em que C1, C2 e C3 satisfaz essa equação aqui. Então, vamos escrever toda a matriz do Wronskiano. Exponencial de x, derivada do exponencial de x,
segunda derivada do exponencial de x, isso aqui é tranquilo. Agora a gente vai usar esse φ2, x vezes exponencial de x. Agora vamos derivar essa função. Então, quando deriva, ó, derivada da primeira vezes a segunda, então vai dar exponencial. Então, deixa eu só fazer um rascunho aqui. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Tá? Então, isso aqui vai dar x mais 1 vezes exponencial de x. E derivando novamente essa expressão, nós temos que derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vai dar x mais 2 vezes exponencial de x. E, finalmente, a terceira, que é exponencial de menos 2x aqui. E, finalmente, a terceira, que vai dar exponencial de menos 2x, menos 2 vezes exponencial de menos 2x, 4 vezes exponencial de menos 2x. Então, derivamos várias vezes. Isso aqui tudo multiplicado por C1', C2', C3'. Então, já vou escrever desse jeito aqui para não perder tanto tempo em escrever essa equação. E isso aqui vai ser igual a 0, 0 e a função resultante aqui, que é cadê o r de x? O r de x é exponencial de x. Então, basicamente é isso que a gente tem que calcular. Tá? Essa matriz gigantesca pode ser, na verdade, é um pouco complicado dizer qual é o melhor método, né? Eu tenho o costume de, tem duas maneiras de fazer aqui. Uma delas, você pode pensar no Cramer, em que você vai ter que calcular esse determinante aqui do Wronskiano alguma vez, mas em compensação, depois os outros ficam mais fáceis por causa do 0, 0 exponencial de x. O que eu tenho costume de fazer é via escalonamento. Então, como que funciona o escalonamento? Essencialmente, o que a gente vai fazer, olha, vamos subtrair isso aqui menos 1. Então, subtraindo, olha, repete a primeira. E eu vou subtrair essa com essa. Ao subtrair essa com essa, aqui já dá um zero. Aqui vai dar exponencial de x, só o exponencial de x. E aqui vai dar essa menos essa, vai dar 3 vezes exponencial de menos 2x. Ou desculpa, errei a ordem. É menos 3 vezes exponencial de menos 2x. Tá? Estou fazendo essa menos essa. Pelo mesmo argumento, a gente pode fazer essa aqui menos essa. Então, quando fazer essa menos essa, não estamos multiplicando por nada. Ó. Aqui é zero. Aqui é 2 vezes exponencial de x. E aqui vai dar essa menos essa, 3 vezes exponencial de menos 2x. Tá? Então, agora a gente repete essa aqui que não faz nada, né? C1, C2', C3'. E continuando resolvendo o sistema linear, aqui a gente teria que modificar. Primeiro, o primeiro eu não fiz nada. A segunda coluna eu fiz essa menos essa, ou seja, eu tenho que fazer essa menos essa. Então, continuou zero. E a terceira também, por acaso, foi essa menos essa. Então, continua exponencial de x. Então, não mexemos em nada. Ah, isso é comum? Não necessariamente. Foi obra do acaso mesmo. Então, continuando as continhas, bom, eu acredito que aqui já o Cramer já funciona muito bem, né? Quem quiser. Quem quiser continuar, bom, já temos uma aqui, né? A gente tem que ser pela primeira equação, pelo primeiro escalonamento. Deixa eu ver. A gente tem que. O que a gente pode fazer aqui? Tem várias coisas. Podemos fazer o escalonamento, podemos resolver já o determinante. Podemos fazer o seguinte: vamos multiplicar. Vamos fazer esse menos 2 vezes esse, né, para continuar o escalonamento. Então, nós temos o seguinte: isso aqui vai ser exponencial de x, 0, 0. X exponencial de x, exponencial de menos 2x.
tá? Então, mantive a primeira linha. O que eu vou fazer agora? Eu vou manter a segunda linha. E aqui eu vou fazer esse menos 2 vezes esse. Então, esse menos 2 vezes esse, isso aqui é zero. E esse menos 2 vezes esse, 9 vezes exponencial de menos 2x. E isso aqui é vezes C1', C2', C3'. Isso aqui vai ser igual a, continuando o sistema, ó, 0, 0, e eu vou ter que fazer esse aqui menos 2 vezes esse, que por acaso sempre está se mantendo. E por que isso aqui é interessante? Ó, agora acabou. A gente olha essa terceira linha aqui e multiplica por isso. Então, nós temos o seguinte: 9 vezes exponencial de menos 2x vezes C3' é igual a exponencial de x, o que implica que C3' é igual a 9 vezes exponencial de 3x, e, portanto, nós temos que, deixa eu já escrever aqui dentro, C3 é igual a 3 vezes exponencial de 3x. Agora, finalmente, vamos usar essa segunda linha aqui. Então, nós temos que exponencial de x vezes C2' menos 3 vezes exponencial de menos 2x vezes, C3' é igual a zero. Só que é importante lembrar que quem é C3'? C3' é essa expressão aqui. Então, nós temos que exponencial de x vezes C2' é igual... deixa eu botar um menos 27 aqui. Menos 27 vezes exponencial de x é igual a zero. O que implica que C2 é igual a x vezes... é só x, né? Ou, se preferir, C2' é igual a... C2' é igual a 27, e, portanto, nós temos que o C2 é igual a 27x. E, finalmente, a gente pega essa terceira equação. Então, nós temos exponencial de x vezes C1' mais x vezes exponencial de x vezes C2', mas agora vem um pouquinho mais de trabalho, né? Mais exponencial de menos 2x vezes C3'. Vou manter aqui C3'. Isso aqui é igual a zero. Então, fazendo novamente a conta, então, exponencial de x vezes C1', mais, agora, quem é x exponencial de x vezes 27, mais 27x exponencial de x, mais, agora tem que fazer exponencial de menos 2x vezes esse aqui, 9. Mais 9 vezes exponencial de x é igual a zero. Por nossa sorte, o exponencial de x corta. Então, ó, temos que C1' é igual a menos 27x menos 9, o que implica que C1 é igual a menos... deixa eu botar em amarelo aqui. C1 é igual a menos 27. X ao quadrado sobre 2 menos 9x. Tá, então, novamente, precisa daquelas constantes C1, C2, C3? Não, não precisa. Tá? É o mesmo argumento da solução do outro. Então, y particular é C1 de x vezes exponencial de x, mais C2 de x vezes exponencial de x, mais C3 de exponencial de menos 2x. Tá? Então, quem é o y particular? Bom, tem que substituir todo mundo. Então, primeira parte, menos 27x ao quadrado sobre 2, menos 9x, vezes exponencial de x, mais, deixa eu botar em branco isso aqui, vezes exponencial de x, mais, quem é o C2? O C2 é 27x, mais 27x ao quadrado exponencial de x, tá? Eu já botei 27x e multipliquei por x aqui, mais C3, quem é o C3? O C3 é 3 exponencial de 3x, mais
3 vezes exponencial de 3x é 3 vezes exponencial de x. Tá? E, portanto, quem é o y geral? Aí agora a gente recupera aquele C1, C2 e C3 as constantes que teve aqui na integração que eu omiti. Então vamos lá. Primeiramente, o exponencial de x, eu vou primeiro botar a solução particular. O exponencial de x em evidência. Então agora a gente vai fazer esse mais esse. Então vai dar 27x ao quadrado sobre 2, tá? Então um é o dobro do outro, então tem que ser a soma disso, só fazer a continha. Menos 9x mais 3. Tá? Já dá um trabalhinho essa conta, né? Mas agora todas as homogêneas. Então, o que eu quis passar para vocês é o seguinte: variação de parâmetros é uma fórmula. Eu acho que até um método de resolver. Agora, usamos as técnicas de álgebra linear. Eu acho que é mais fazer o escalonamento. Eu acho que é mais interessante fazer as contas desse jeito. Tá? Mas aí ficam, como eu disse, ao gosto de vocês. Quem quiser fazer com determinantes, 3 por 3 ainda é possível fazer. Dá um pouquinho de conta, mas totalmente é possível. Mas eu já considero mais razoável usar algoritmos para resolver sistema linear. No caso, o escalonamento é ótimo, né? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula.